Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Acicast, o episódio número 30, e hoje a gente vai falar um pouco sobre alavancagem financeira através do consórcio. Antes de a gente entrar no assunto e apresentar aí os nossos convidados, queria muito agradecer ali à Prefeitura, ao IMA, ao Podcamp aí pela parceria, pelo espaço. E hoje, para a gente realizar esse bate-papo aí tão interessante, né, sobre esse assunto de alavancagem financeira, é importante, né, a questão do consórcio. Daí com a gente o Hernando Tovani, da Tovani Consultoria, e o Richard, da empresa TowerCom. E antes mesmo da gente entrar no assunto, né, gente, queria que vocês se apresentassem pro pessoal que tá nos vendo, nos escutando, e contassem um pouquinho da história ali de vocês com o consórcio em si. Tudo bem se a gente começar pelo Richard? Tudo ótimo. Ótimo. Vamos lá? É isso aí, prazer, eu sou o Richard, obrigado pelo convite, Gabriel, a SIC, com o parceiro aqui, Hernando. Já estou no consórcio há 5 anos, no consórcio, venho desse mercado financeiro aí há 10, mas consórcio estou há 5. E a gente vai falar de um tema importante, e que bom que o consórcio está em alta, né? As pessoas estão vendo um pouco mais sobre o consórcio, mas a gente vai falando um pouco mais a fundo no decorrer. Show de bola. E você, Hernando, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom demais agradecer também a SIC, você, Gabriel, pela atenção, carinho sempre. Prazer, Richard, estar compartilhando contigo. Prazer, meu. Eu atuo um pouquinho mais já, 16 anos no consórcio. Hoje eu atuo com foco em tanto consultoria para empresas de consórcio, como também para projetos finais. Show de bola. Apresentei, né, os nossos convidados, mas acabei esquecendo de me apresentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Santos, faço parte da equipe de relacionamento aqui da SIC. E até mesmo da gente falar um pouco mais em questão ali da alavancagem financeira, né, uma ferramenta ali, né, do consórcio, eu queria que vocês nos explicassem, né, o que de fato é o consórcio, como que ele funciona, Richard? Consórcio. Consórcio é um grupo de pessoas que se autofinanciam. Por isso que o consórcio ele não tem juros, né? O consórcio ele é uma ferramenta que muito lá atrás as pessoas viam o consórcio como aquisição de bem. Vou comprar um imóvel, vou comprar um veículo. E hoje a gente tem o consórcio também, que é o consórcio a título de investimento, porque existe o mercado de cota contemplada no mercado. Para ter esse mercado, precisamos do consorciado investidor. Fora isso, a gente tem consórcio para diversas modalidades e perfil de cliente. E cada administradora tem um perfil. Mas é isso o consórcio, um pouquinho dele. Bacana. E depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, mas tem diferença o consórcio para a pessoa física, para a pessoa jurídica, Hernando? Não, diferença para o consórcio não. O que vai fazer a diferença é a estratégia de como utilizar o crédito, a maneira de poupar, o objetivo da pessoa ou o objetivo da empresa. Mas para a administradora, você adquirir um consórcio pela sua empresa ou pelo seu CPF, não tem diferença. Não tem taxa menor, maior, é o mesmo plano. Até porque o consórcio ele sempre parte do princípio de igualdade. Bacana, legal. E até se puderem dar um exemplo aí de como que realmente funciona ali o consórcio, até mesmo na prática, né? Como que a gente entra em um grupo, até o pessoal que está nos escutando, entender realmente o que de fato é o consórcio, o Richard, se conseguir dar um Vamos lá. exemplo. Cada cliente tem uma história, cada cliente ele tem um objetivo. Então, falando do consórcio para aquisição, hoje a gente faz um atendimento, um pré-atendimento com o cliente, entende a situação, qual que é o momento do cliente. Muitas vezes as pessoas falam, o consórcio não contempla. Não é que ele não contempla, é que você foi colocado num grupo errado de acordo com o seu perfil. Hoje a gente tem cliente que a gente consegue, né, Hernando, contemplar ele em 30, 40 dias. Por quê? A história do cliente é uma, ele tem uma oferta de lance, a gente tem uma estratégia, tem um plano específico para colocar esse cliente. Por outro lado, a gente tem outro cliente que só tem a parcela. É aquele cliente que, não vou comprar à vista, não tenho dinheiro. Financiamento, até posso entrar, mas fica inviável. Então, essa pessoa ela vem para o consórcio pagando somente as parcelas, sabendo que ela vai pagar, ele só vai pagar somente as parcelas. E aí a gente sempre, pelo menos da minha parte aqui, eu sempre trago essa clareza para o cliente, porque o consórcio não é só sorte também. Loteria Federal é uma cota só, as outras demais é tudo por estratégia. Então, cada cliente tem um perfil e cada perfil é atendido de uma forma diferente. Acredito eu que vai muito de cada grupo.
Mas dependendo do grupo, quantas cotas tem ali por mês, é isso, né? De contemplação, Isso. falando das administradoras que eu trabalho ali, vamos falar de imóvel. A gente tem uma administradora que é da Gás Consórcio, que é a pessoa que só paga a parcela. Meia parcela até a contemplação. Ali contempla 1 por Loteria Federal, as demais 8 cotas é por lance embutido, por lance fidelidade, que é o cliente que é fiel à parcela. E detalhe, consórcio, ele contempla todos os meses ele tem a contemplação. Porém, o consorciado não pode estar com a parcela em atraso. Que já aconteceu recentemente, de um cliente ser contemplado. Eu acho que você até usou como exemplo no momento do pitch, alguma coisa assim, não foi? Exato, no último pitch agora Acho que foi, da né? última terça. Meu, o Gustavo foi contemplado. Tomara que o Gustavo não esteja vendo, poderia estar falando o nome dele. Mas vamos lá. Ele foi contemplado Loteria Federal, sortudo, gente. Uma cota para Loteria Federal. Porém, ele estava em atraso. Então, faço todo mês trabalho com cliente, falo com todos. Boleto chega por correio, chega por e-mail, por aplicativo e chega por mim pelo WhatsApp, que todos os meses eu ligo de 1 a 1 e vou fazendo esse trabalho, que é um trabalho de disciplina com o cliente. Vou fazendo as chamadinhas que tem que fazer, mas respondendo a pergunta, essa administradora é pela Loteria Federal, as demais 8 cotas. É tudo por estratégia, então contempla muito. Legal. E nas que você trabalha, Hernando, também é mais ou menos assim? Como que funciona? Sim, sim. A base do consórcio ela é uma só, né? Ah, De tá. 2008 para cá foi criada a lei do consórcio, que rege todo o consórcio segundo o Banco Central. E o princípio é o mesmo. Só que assim, como todo produto lançado no mercado, cada consórcio ele tem um público-alvo, digamos assim, onde ele traz o seu produto mais para esse cliente, que nem algumas administradoras têm um prazo mais curto, não vai atender o cliente, faz questão de uma parcela baixa, mas ele tem outros benefícios por contrapartida. Já tem administradora que estica bastante o prazo, faz uma parcelinha mais baixa para atender aquele cliente que faz questão de uma parcelinha menor. Então existe no mercado consórcio para praticamente todo o público, né, Richard? Com certeza, com certeza. É só mais entender o perfil mesmo e colocar o cliente no grupo certo, na administradora certa, senão a pessoa fala, não contempla porque a estratégia foi feita errada. Então aquele boato aí que consórcio demora desde que não tenha feito ali um planejamento correto, pelo que eu entendi então, né? Exato, e como tem consórcio para todo o público, o consórcio passou também por várias fases, né? Então, há um tempo atrás, as concessionárias, por exemplo, de carro de alto padrão, dizia que o consórcio não era para o público deles. Hoje, mais de 30% da venda de automóvel de alto padrão é através de consórcio. Então, assim, não contempla se você não entrar. Mas, como a gente estava falando, hoje tem parcela e produto de consórcio para todo mundo investir. Não, bacana. E o que vocês acham que levaram essa mudança tão crescente ali do consórcio? Porque posso estar errado, mas eu vendo de fora, que não trabalho, né, nesse segmento, vi uma crescente muito grande depois da pandemia, né? O pessoal começou a falar muito em questão do consórcio depois de 2020 ali. Realmente foi esse período, vocês sentiram ali que houve uma crescente muito grande. E qual que foi a principal mudança que teve ali antes desse período para depois? Perante a pandemia veio, as taxas foram lá para cima. Muitas pessoas aproveitaram da ferramenta do consórcio para fazer a alavancagem, as pessoas um pouco mais afortunadas, porque a pandemia veio, complicou a vida de muitas famílias, mas por outro lado, outras pessoas aproveitaram, né, a chance. E o consórcio hoje, posso dizer que ele está em alta. As pessoas estão muito de olho ali no consórcio, independente da classe social. Antigamente, uma classe mais afortunada, o pessoal já utiliza a ferramenta do consórcio, mas hoje as pessoas estão tendo mais consciência, porque assim, não adianta a pessoa ir lá no financiamento e falar, essa parcela cabe no meu bolso. Mas em quanto tempo? Sim. Em quantos anos? Quanto esforço você vai ter que fazer para aquilo? E através de marketing informativo que eu trago nas minhas redes sociais, eu vou trazendo essa consciência para as pessoas. Então, tem pessoa que ainda não comprou de mim, mas sempre está olhando as redes sociais. Hoje mesmo eu fiz um conteúdo antes de vir para cá. As pessoas estão vendo, eu vejo que outras pessoas repostam. Isso daí, então, é mais uma questão cultural e de consciência.
Sim. Então, o que a TowerCon faz hoje? Ela vai gerando consciência nas pessoas através do consórcio, mostrando o quê? O quanto que você tem que trabalhar para conquistar aqueles mesmos 100 mil. O consórcio você tem metade do prazo, né, Hernando? E metade da parcela. O negócio é bom demais. É uma poupança que chega mais rápido para você. É o ato de você poupar, o cliente que já tem esse ato de poupar, de não exceder o gasto mais do que você ganha, sobra aquele dinheiro no final do mês, e ele investe em consórcio, ele vai estar antecipando um sonho, um planejamento. Sem descapitalizar totalmente, vamos falar assim. Exatamente. Também, né? Se ele for investir parcela, quando a gente fala em investimento mais a médio e longo prazo, é um aporte maior. Né? A pessoa tem lá um aporte, muda de um escritório de investimento para outro, mas a vantagem do consórcio é que você consegue investir de maneira parcelada. Você fraciona ali, vai pagando uma parcelinha por mês, e isso faz total diferença, até porque o retorno financeiro é sobre o crédito que você contratou num todo, e não sobre a parcelinha que você está pagando. Legal, bacana. Você estava vendo acho que inclusive um outro podcast há um tempo atrás, eu não vou lembrar o nome de quem que era o entrevistado, mas ele estava falando que ele começou a criar patrimônio muito por conta do consórcio, né? E depois que ele tava com um patrimônio legal, parou de fazer consórcio e, tipo, teve um dia que ele mesmo virou a chave e falou, poxa, agora que eu tô com um patrimônio, vou parar de fazer consórcio? Não, pelo contrário, eu vou continuar. Para ele realmente se pagar, que tem essa também, né? A questão de comprar ali, entrar num grupo de imóvel e realmente, poxa, foi contemplado, colocar ali o imóvel para alugar e o próprio aluguel ali realmente pagar o valor da parcela, né? Isso é mais na linha de alavancagem, né? Até para o empresário mesmo, que nem esse ainda é muito bem sucedido. Mas se a gente for pegar um empresário, não a grande indústria, um empresário que está na lida ali no dia a dia, o empreendedor, ele investe muito tempo e praticamente todo o dinheiro na empresa. Então, ele não sai muitas vezes ali do operacional, da linha de frente da empresa. Porém, ele não vai conseguir manter esse padrão trabalhando por muito tempo. Sim. Então, se ele não pensar em uma estratégia para fazer uma alavancagem ali na frente, ter retorno para completar a aposentadoria dele, ele vai passar apertado, porque ele vai mantendo um padrão de vida bom ali, razoável, mas não tem o hábito de guardar dinheiro ainda. Então, a gente consegue, através de um trabalho de alavancagem, captar recurso no mercado, né, através de consórcio, escolher, né, ajudar na escolha de um imóvel que seja um imóvel já com uma proposta de locação, né, não um imóvel convencional. Um imóvel de família, quando a gente pensa em um imóvel que você vai comprar para alugar, geralmente a gente pensa no imóvel bom, né, Richard? O imóvel bom é aquele que você moraria. A gente vem com essa ideia de família. Mas para esse projeto, não. Que nem, por exemplo, um imóvel de família, ele vai te dar um retorno financeiro de 0,3, 0,4. Um imóvel já com propósito de locação, de te trazer um retorno financeiro, um estúdio, uma sala comercial, um apartamento em frente à praia, ele vai te dar pelo menos 1%. Então, se a gente estiver falando, para arredondar assim, de R$1 milhão, você comprar com esse mesmo R$1 milhão um imóvel familiar para alugar, ele vai te dar R$4 mil de retorno. Se a gente fizer um trabalho para você comprar estúdio, um apartamento na praia, uma sala comercial que seja, ele vai te trazer de retorno de locação pelo menos R$10 mil. Então, olha a diferença. Então, a gente consegue instruir o nosso cliente e dessa forma ele vai alavancando. Crédito barato, o imóvel certo, ele compra o primeiro imóvel, que ajuda ele a comprar o segundo, o terceiro, até a operação se pagar. Essa é a alavancagem que a gente oferece para o empresário também, que muitas vezes passa boa parte da vida cuidando da empresa, das finanças da empresa, mas não se atenta às finanças pessoais da família. Não, bacana. E Richard, o Hernando deu um exemplo ali de possíveis cenários que hoje tudo depende muito de acordo com a necessidade de cada cliente que vocês vão entender, né? Mas nos traz algum outro exemplo de como o empresário pode expandir os seus negócios, seja de um ponto comercial, seja até mesmo do maquinário, vai querer trocar a frota de caminhão, de carro. Como que ele pode se planejar ali em realmente começar a fazer essa alavancagem financeira? Inclusive, eu tenho alguns clientes que eles trabalham com frota. A gente sabe que caminhão roda muito, transportadora, eles rodam demais.
Então, a cada 2, no máximo 3 anos, eles precisam trocar essa frota porque o caminhão começa a quebrar, começa a dar mais gasto. Esse perfil de cliente ainda é um pouco mais fácil a gente poder trabalhar essa transportadora, porque ele tem essa dor e ele não vai querer pagar os juros de financiamento. Legal, bacana. Então, isso daí é uma forma de ajudar esse empresário. Mas, por outro lado, tem muitos empresários que eles compram o seu próprio imóvel. Poxa, preciso de um capital de giro, preciso investir na empresa. Essa forma do consórcio é uma forma inteligente, porque é um dinheiro barato. E o quanto que esse empresário, vamos falar de um valor de 200 mil aí, pagar a parcelinha baixa, o quanto que esse empresário ele vai poder investir na empresa dele com um valor de 200 mil. É o que eu falo para o empresário. Não adianta o dinheiro vir e você comprar carro particular para você querer viajar. Não, esse dinheiro ele tem que vir para organizar a sua empresa, seja você comprar estoque, que é dinheiro, seja você investir em mídia social para atrair cliente. Então tem que ser uma estratégia junto com o empresário para ele poder captar esse dinheiro de forma sustentável e barata. Tem outras formas de captar dinheiro por aí? Tem, mas através de ainda empréstimo, não tem muito incentivo para isso. O empresário hoje, a caneta do gerente hoje está muito pesada, não é que nem antigamente, né? Hoje, para o gerente, ele bater a caneta ali para te emprestar 150 mil do Pronamp, por exemplo. Uma que sua empresa tem que estar 100% redonda, tem que declarar tudo certinho, porque o mal do empresário é o que, Hernando? Declara menos e quer o teto. O cara declara o piso e quer o teto. Acontece isso, Na né? avaliação ele fala, não, mas eu faturo mais, só não declaro. Exato. E aí a gente vem com essa outra alternativa. Pô, utiliza o consórcio a seu favor. Ele é uma ferramenta, volto a dizer, não é só sobre aquisição. Você pode trazer outras... tornar ele um investimento, investindo na sua empresa, e a partir disso, o retorno ele vai ser bem maior do que aquela parcelinha do consórcio. Então, é uma forma inteligente o consórcio e sustentável. Legal. O crédito, de um modo geral, né, Richard? Se você perguntar para o empresário, olha, se eu colocar R$1 milhão na sua empresa, essa semana aqui, ajuda? Você comprar à vista e tal, ter desconto? Ajuda muito. E se for daqui a um mês? Só vou colocar esse R$1 milhão daqui a um mês. Não, vai ajudar. A joia. E se for daqui a um ano? Daqui a um ano, coloca R$1 milhão com jurinhos barato. Não, vai ajudar. Ou seja, em qualquer momento o dinheiro vai ser bem-vindo. Né? A demanda por crédito, né, é grande. A gente não tem muitas linhas de crédito para o empresário, principalmente o menor. E por que não se programar? Por que não começar a pagar uma parcelinha, seja um mês ou um ano, a hora que chegar esse crédito, se você já tiver todo estruturado, vai ser bem-vindo. Com custo barato, sem juros. Com certeza. Inclusive, eu tenho clientes que eles programam esse capital de giro. Pô, Richard, daqui 2 anos eu tenho um projeto para a empresa assim, assim, assado. Vai lá, a gente vê qual o valor que ele quer e vai pagando as parcelinhas. Daqui 2 anos, se ele ainda não for contemplado, contemplada, a gente ajuda ele na contemplação. É isso que eu ia te perguntar, Richard. Tem esse esquema, por exemplo, é um planejamento futuro a médio prazo. Vou pagando, Sim. contando com a sorte nesses até 2 anos, e depois, tipo, no meio do caminho, a gente consegue mudar essa estratégia para ser contemplado ali o quanto antes, para realmente estar dentro ali desse intervalo que ele quer? Consegue fazer sim, porque a gente consegue fazer estudo de grupo. Exemplo, às vezes o empresário ele vem até mim, vamos falar de uma cota de 100 mil. Pô, com 50 mil ele contempla. Mas qual que é a ideia, às vezes, do empresário? Ele fala, pô, eu tô dando 50, eu vou ficar com 50. Não, empresário, você está dando 50 e está alavancando 100. Sim. Você está dobrando o capital. A ideia é essa, mas tem a possibilidade. Só que olha aqui o interessante. Esses 2 anos o empresário pagou, correto? O saldo devedor está menor. Os 50 mil faz muito mais efeito em cima do saldo devedor menor do que o saldo devedor inteiro a partir daquele primeiro mês. Então tem essa possibilidade. Então o consórcio é aquilo que o Hernando falou, a programação mesmo. A pessoa chegar naquele momento certo e aí, não contemplou o que a gente vai fazer. Lógico, né, Hernandes? Aí a gente sempre deixa claro para o cliente. Trabalha a disciplina, Pagar em dia. Tem os boletos ali. A hora que chegou o momento, e aí, empresário? Vai ter que reembolsar tanto. E a estratégia dá certo, mas tem que encontrar pessoa certa no caminho, né? Não depende só da estratégia, né? Não. Depende... Não, exatamente. Exige disciplina. O consórcio ele é um parceiro
financeiro do empresário que vai cobrar pouco, com juros baratos. Mas que nem uma dica também, Richard, para a gente ter previsibilidade, por exemplo, vai para estimular data e tudo, fazer esse levantamento. Uma dica para quem trabalha com consórcio também, todos os grupos ele tem um ideal de parcela. Quando ele é lançado, ele tem ali o máximo e uma parcela estipulada. Então, vamos imaginar que seja, por exemplo, uma parcela de um crédito em 200 meses. Se o cliente está pagando R$1.000 por parcela, se a gente diminui pela metade, por exemplo, que para o empresário é bem razoável, ele não quer ficar pagando a vida inteira, então essa parcela de 1.000, praticamente ele vai passar a pagar 2.000, porque o prazo está na metade. Automaticamente ele está pagando o dobro do ideal de parcela. Tudo que você paga a mais no consórcio, ele entra como lance. Então esse cliente, ele diminuiu o prazo, em vez de 1.000 ele está pagando 2.000 por mês, para ele está tudo certo. Porém, a cada parcela que ele paga, ele está fazendo um caixa ali de R$1.000 para oferta de lance. Então, ali na frente, esses R$1.000 acumulados já vai ser o suficiente para a contemplação dele, sem ele precisar colocar nada do bolso. Legal. Então, você consegue fazer um planejamento, 2, 3 anos, a depender do projeto, do cliente, prazo, parcela, mas dá para ter uma previsibilidade sem o cliente colocar recurso também. Bacana. Tá vendo? Consórcio é estratégia. Fernando, você estava falando de diferentes tipos de consórcio, até mesmo voltado para empresas. Quais consórcios que você mais, não vou falar oferece, mas tem ali dentro do seu portfólio voltado para o empresário? Vamos lá, vamos por segmento. De um modo geral, o consórcio, inclusive, vem crescendo bastante justamente por conta da falta do crédito. A falta do crédito de um modo geral. De alguns meses para cá, alguns anos para cá, né, a demanda vem crescendo muito, que é o público que é a massa, a gente já não fala mais do empresário, que é a alta dos juros, que o Richard falou, da caneta pesada e dificulta o crédito para o consumidor de um modo geral. Mas para o empresário falta crédito já há muito tempo. A gente conversou da pandemia, antes já era difícil, depois da pandemia aí que a escassez de crédito aumentou muito. E o consórcio, que ele era uma opção a mais, lá atrás, há 10, 15 anos, muitas vezes hoje ele é a única opção. Então a gente pega empresários que ele já tentou praticamente tudo. Quando alguém fala para ele, você já tentou consórcio? Fala com um especialista de consórcio. Então, em alguns segmentos a gente atende para levantar recursos mesmo. Muitas vezes o empresário ele já tem o hábito, ele já sabe fazer um empréstimo com garantia de imóvel. Dá para a gente substituir essa garantia com consórcio. Com taxas de consórcio, né, fica pelo menos 5 vezes mais barato do que essa operação no mercado com home equity ou outras linhas de crédito com garantia de imóvel. E também por segmento. O Richard deu um exemplo de transportadora que demanda muito crédito, por mais que eles façam financiamento, quando eles conseguem, o que eles conseguem ainda não é o suficiente para manter a operação, então o consórcio entra muito bem. Atendo muito também construtora. Construtora não precisa ser a grande construtora, não. O pequeno, aquele que faz 2, 3 casas para vender, esse aí também não tem crédito. Não tem uma linha de crédito para construção civil. Até dentro do consórcio mesmo, muito pouco explorado, né, Richard? Pouca empresa, pouco profissional trabalha o consórcio ou o crédito para construção civil. Então é um baita parceiro, a gente consegue ajudar ele do começo até o final. Então desde a empresa que precisa de crédito, a gente consegue ajudar no consórcio, que precisa trocar frota, a gente consegue ajudar através de consórcio, construção civil. Então, alguns nichos que o consórcio consegue atender muito bem, mas sobretudo quando a gente diz respeito a crédito. Sim. E hoje, com a empresa, com o empresário, não precisa de crédito, né? Dinheiro eles vão precisar, né? Mas que pegam dinheiro barato, né? É que eu sempre falo, empresário, vai precisar de dinheiro, mas pega o dinheiro barato, sustentável, não estrangula o seu orçamento. Porque o empresário ele tem que ser visionário, tem que ir à frente, mas tem que pesar as contas ali. A que custo, né? Qual que vai ser o custo disso, desse crescimento, de você tirar o planejamento do papel, né? Você tem que ver o custo. Porque o valor é o mesmo, mas a parcela é menor. Então, né? Ô Richard, você até brincou aqui do dinheiro barato. Só para o pessoal de casa entender, realmente hoje o
consórcio ali só tem a taxa administrativa, né? Como que funciona? Explica um pouquinho melhor. Taxa administrativa é para pagar todo administrador que está ali por trás. Ele tem essa taxa administrativa e também o consórcio ele tem uma correção anual. Exemplo, hoje eu fiz um vídeo sobre isso. O imóvel esse ano, que ele é 500 mil, no próximo ano vamos colocar um reajuste de 4%, esse imóvel vai ser 520 mil. Às vezes a pessoa fala, pô, mas tem que atualizar o crédito do consórcio? Tem. Senão você vai entrar aqui em 2025. 500 mil, foi contemplado em 2026. Você não vai conseguir comprar o mesmo imóvel de 500 mil. Então o consórcio, além da taxa administrativa, que se colocar na ponta da caneta 0,12, 0,15, a depender do prazo da administradora ao mês, né? Fora isso, o consórcio ele é a melhor ferramenta hoje para poder alavancar, pegar dinheiro barato e fazer acontecer. Bacana. Deixa eu aproveitar esse gancho, Richard. Essa atualização, inclusive, que muitas vezes a pessoa não sabe explicar para o cliente, o profissional ali, ele diz que tem uma parcela fixa porque ele não tem o conhecimento, mas na verdade ele ajuda muito. Se eu for te fazer uma pergunta, Gabriel, afinal de contas, o consórcio ele é melhor quando é contemplado rápido ou mais no final, daqui 10, 15 anos? Na sua imaginação, qual dos dois cenários é melhor? Ué, rápido. Por quê? Porque eu vou ter investido menos dinheiro e conseguido um capital maior. Tipo, por exemplo, paguei 2, 3 parcelas de R$500. Então eu investi 1.500 e tenho ali uma carta de crédito de 100 mil. Ao meu ponto de vista, não sei. Legal, boa pergunta. Mas depende, né? Eu não sei qual que é melhor. Ó, numa semana só... Depende muito do meu planejamento também, Exatamente. Para que você quer esse crédito? Para que você fez? Com qual finalidade? Em uma semana só, eu até trouxe para a SIC uma oportunidade, esse case. Eu tive um cliente, ele contratou um crédito porque surgiu a oportunidade de ele comprar o apartamento que ele morava. Fernando, tem que ser assertivo, eu tenho lance, eu tenho inclusive o dinheiro para comprar à vista. A gente fez umas contas, ele vai utilizar só parte, né? Utilizou parte desse recurso para dar de lance e comprar, e o restante da grana ficou investida, e o investimento é bem maior do que a taxa de administração, tudo certo. A gente dentro do mês conseguiu o planejamento. Legal. Então, atendeu bem, que é a sua linha de raciocínio. Porém, na mesma semana eu atendi uma mãe que fez um consórcio para o filho, que ela queria fazer algo para ele quando tivesse maior, na faculdade, depois da formatura, e ela não queria deixar muito para depois. E o que a gente ofereceu para ela? Um crédito de R$200 mil, que ela ia pagar menos de R$1.000 por mês. Ela ia pagando, e pela atualização do INCC, que é o gancho do Richard, né, essa atualização anual, que é sobre o crédito que você contratou, ele vai atualizando todo ano, 200 mil, ano que vem já é 212 mil, depois 230, ele vai atualizando. A nossa estimativa é que em 10 anos, que era mais ou menos a estimativa de uso do cliente, esse crédito de 200 mil já estaria pelo menos R$600 mil. Então você acha, pagando um pouquinho por mês, uma parcela que fica bem razoável no orçamento do cliente, com 200 mil ela não faz nada, mas lá na frente dos 600 mil reais para ele, ou comprar uma casa próximo da faculdade, começar a empreender, foi uma boa sacada ou não? Claro, com certeza. Então, já dá para repensar Baita a resposta. de um presente de formatura, né? Então já dá para repensar a sua resposta agora. Depende Depende muito do perfil daquele cliente, Exatamente. a necessidade dele. Exatamente. Isso porque muitas vezes o cliente fala, né? Não, mas eu quero ser contemplado rápido, ou ver um grupo bom. Calma, tem que ver caso a caso, né, Richard? Com certeza. E por isso que tem atualização, para isso mesmo, para não perder o poder de compra. Não entra num de 200, na hora que vai comprar, compra um de 50. Compra nem uma barraquinha. Vai acampar, filho. Não, né? É isso. E uma coisa que surgiu, a curiosidade, por exemplo, vamos supor um cenário onde o cliente entrou em um grupo, realizou o pagamento de 10 parcelas, foi contemplado. Conseguiu ele comprar um apartamento. Consequentemente, tem as outras parcelas que ele realmente precisa continuar pagando para quitar esse valor, certo? Em algum momento, se ele ficar inadimplente, o que acontece? Esse apartamento, ele fica alienado à administradora.
Até o término do pagamento? Até o término do pagamento. Se porventura... O negócio da administradora não é imóvel, é vender o crédito. Mas precisa ter uma garantia, o bem Sim. garantidor. Se ele não pagar, toma-se o bem garantidor e vai para leilão. É nessa pegada que vai. Às vezes, esse dia atendi um cliente e falou assim, beleza, Richard, se eu for contemplado, que no caso ele quer comprar o próprio imóvel, e não pagar o consórcio, eu falei, meu amigo, se eu não pagar, o seu imóvel está alienado, ele vai para leilão. Então, é assim que funciona. Bem garantidor, ele vai garantir aquela operação e vai garantir a liberação do crédito. E tem um máximo, por exemplo, deixou de pagar 3 parcelas, já entra para leilão. Geralmente, em como 3 que é? parcelas Três já parcelas. vai a busca e apreensão já. Caramba. Geralmente. E como imóvel não é um carro que você pode esconder, então Então, ele vai ficar lá. Né? geralmente está escondido dentro do imóvel, né? Geralmente quem está escondido no imóvel é você. Ó, mas vale a pena ressaltar, como o Richard disse, a administradora ela não ganha dinheiro com o imóvel, Exato. não ganha nada com isso. Na verdade, isso é um custo. Tem administradora que cobra, inclusive, fundo de reserva para custear esses eventos. Exato. Ela tenta ao máximo negociar. O de praxe, 3 parcelas já vai para o jurídico, mas ainda assim é negociado. Eu, em toda a minha trajetória no consórcio até hoje, eu só vi recuperar um imóvel. Não estou dizendo que não tenha, mas digo assim, sobre meu atendimento. Foi um imóvel, inclusive, que eu vi a negociação. O pessoal foi de São Paulo até o interior, marcou para bater um papo com esse cliente. E ele ganhou uma herança, ele tinha adquirido há pouco tempo uma residência, né, um salão onde ele estava expandindo os negócios. Eu não entendi por que não ia, né? Falei, pô, o cara tá indo bem, montou a segunda loja e tá inadimplente. E foi quando eu participei dessa negociação, né, como gerente, eu estava cedendo o espaço lá para o pessoal negociar. Ele abriu mão, ele não quis, ele recebeu uma herança, ele não queria, ia pôr para leilão mesmo, algo que já não era dele, né? Ele pagou algumas parcelas, mas foi o único, porque a administradora ela tenta ao máximo que o melhor cenário é o cliente continuar pagando. Sim. Então tira juros, negocia. Então, tem essa flexibilidade, então, Tenta um acordo, eles não falam comercialmente, Sim. né? Se você atrasar a parcela, prejudica muito o grupo. Claro. Mas uma vez que você já está com o bem, se não precisar executar esse imóvel, é o melhor cenário para a administradora, sempre. É mais difícil a pessoa que está dentro do imóvel deixar de pagar do que a pessoa que ainda não está no imóvel. A inadimplência é maior quem Sim. não está no imóvel, né? Sim. Porque a gente coloca na ponta do lápis. Igual, hoje estou pagando uma parcela de um consórcio, mas de um imóvel meu. Se não estou pagando essa parcela, eu vou estar pagando a parcela do aluguel. Exato. Muitas vezes a parcela do aluguel é até maior do que a do consórcio, né? É isso mesmo. Exatamente. Então, acho que essa questão da inadimplência pode acontecer, claro, mas eu acho que é bem difícil, Mais uma vez que difícil. está contemplado, O né? próprio perfil do cliente do consórcio, ele já não é o perfil do cliente que compra o entusiasmo na empolgação, o cliente que se planeja. Então, esse que se verdade. planeja, sempre que a gente se planeja, dificilmente, né, vai ter esses contratempos financeiros. Ainda mais depois que você já tiver com bem. Assim, então, a inadimplência é muito baixa quando o cliente já está de posse de bem, sobretudo de imóvel. E é já um perfil de quem, igual você falou, tem um planejamento e se não tinha, começou a ter por conta do consórcio, né? Exatamente. Não, bacana. O Richard, você comentou em questão ali de juros, a taxa administrativa. Hoje você vê que além da questão de não ter juros, ter somente a taxa administrativa, comparado ali com o financiamento, né? Em quais pontos o consórcio é até um pouco mais vantajoso, né? Em todos. Em todos. E em todos, porque, é aquilo, uma que você já começa com a metade da parcela, digo metade da parcela perante uma parcela de financiamento. Sim. Metade do prazo, e cara, bem melhor você pagar uma taxa administrativa, vamos colocar de 25%, 100 mil vira 125, do que pegar 100 mil e pagar 250 mil. Que nem a gente está falando há pouco. O consórcio é algo que a gente sempre faz várias reuniões com o cliente, né? Sim. Faz uma, faz outra. Inclusive, eu e o Hernando estamos num processo desse. Faz uma, faz outra, apresenta. O financiamento, a pessoa já compra na emoção. Sim. Ela compra pensando que ali, se ela apertar, ela consegue pagar. Aí, no meio do caminho, acontece o quê? Sempre acontece alguma situação na vida. E aí, ela para de pagar o financiamento porque não dá mais. Então, em todos os sentidos, o consórcio é melhor. Mas as pessoas veem o quê?
que o financiamento é imediatista, o financiamento você empresta o dinheiro do banco. O consórcio é um grupo de pessoas que se autofinanciam. Então, hoje a gente não tem a cultura do consórcio aqui no Brasil. É isso que eu tento fazer, né? Trazer educação, trazer cultura, porque o que a gente tem de comercial hoje é só financiamento. É só financiamento. Você vê aqueles comercialzinhos bonitinhos, não sei o quê. Mas é um preço que se paga, né? Então, para mim, em todos os termos, o consórcio é o melhor. Bacana, você falou de comercial, hoje tem mais comercial de bet do que do próprio consórcio em si, né? O pessoal aposta na sorte ali, mas não vem pro consórcio, gente. Exato. O pessoal vive no tigrinho ali, torrando dinheiro, e não vem pro consórcio e fala, não sou sortudo. Como não? Você tá aqui, ó, se eu olhar o celular de pegar 1 milhão de brasileiros, fala, todo mundo traz aqui o celular, você vai ver que tem um aplicativo de jogo ali. Tem. 70%, 80% das pessoas têm e apostam. Mas é aquilo, né? Questão cultural, de comercial, o que aquela pessoa vê, qual que é a cultura, né? E aí a gente vai trabalhando, fazendo esse trabalho. Eu com o Hernando aí, que é o trabalho suado, né, Hernando? Isso. O financiamento, eu ainda acredito que seja um produto que atenda a um público diferente. Isso traz algumas contradições, principalmente pro profissional do consórcio, quando você tenta vender o consórcio para o cliente que é do financiamento. A gente já tem mais experiência, a gente já vê de longe. Fala, amigão, olha, se você conseguir um financiamento, vai te ajudar mais nesse momento, e a gente se programa para você fazer um consórcio, ali na frente você quita, mas são públicos diferentes porque vem pra gente com necessidades diferentes. Entendi. Entendeu? Se você não consegue, é uma pessoa que chega para você, por exemplo, Richard, eu preciso comprar um carro, estou desempregado, eu vou trabalhar de Uber, mas eu não consigo ficar pagando consórcio 6 meses, 1 ano, eu preciso do carro para eu trabalhar. Se ele conseguir um financiamento, vai ajudar ele já. E depois, para o próximo carro, ele vai precisar trocar, a gente faz através do consórcio. Entendeu? Então, são até públicos diferentes, as necessidades são diferentes do consorciado e o cliente do financiamento. E já aconteceu situações de chegar num cliente aí na sua mesa, vamos falar assim, de estar desesperado, e você falou, ó, realmente consórcio não é a melhor opção para você agora? Sim, sim. Sim, por incrível que pareça. Acontece. Inclusive, acontece muitas vezes, infelizmente, o mau atendimento por conta desse cliente ver muita vantagem no consórcio e ele mesmo faz essa equiparação. Olha, a taxa eu gostei, a parcela cabe no meu bolso, mas não dá para ser rápido, não dá para dar um jeitinho. Cara, é uma dor de cabeça que você vai arrumar. Você não vai atender o seu cliente porque a gente conhece. E o cliente, às vezes, ele quer só ouvir da sua boca você falar que dá certo para ele dormir tranquilo, mas não vai dar certo. Não dá. Pra gente que está tantos anos no mercado, a gente vive disso, a gente está expandindo, não vale a pena, é produto diferente, a gente tem que deixar isso claro para o cliente. E isso acontece, respondendo a sua pergunta, o tempo todo. O tempo todo. Nos é vendido, né, uma imagem, né, nas propagandas, redes sociais, de um imediatismo, de que você tem que ter as coisas agora, mas não é passado nunca uma mensagem, nem na escola onde deveria ser, de que você tem que se programar financeiramente, você tem que poupar, você tem que estudar, pensar em algo, esperar para adquirir alguma coisa, até para essa coisa ter mais valor para você. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse papo com a pessoa, que é algo que essa pessoa é mais velha que a gente e deveria ter sido aprendido lá atrás quando era criança, mas não. É o cenário que a gente encontra hoje muitas vezes. E tem alguns perfis de cliente que é assim, não tem à vista, não posso financiamento. Esse cliente fala, o consórcio não é uma opção. Esse dia eu falei para cliente, sim, é a única opção. Você não pode à vista. Financiamento não vai, então a sua única opção hoje é o consórcio. Eu falei para ela. Mas a decisão é sempre do cliente, né? Existe esse cabo de guerra com o consórcio por conta do tempo de contemplação. Às vezes o cliente fala para mim, você me contempla? Não é eu que contemplo o cliente. Quem contempla o cliente é ele. Faz oferta de lance você aí. Quem contempla é você. Então a gente entende o cliente, faz o estudo, que nem o caso do Hernando aí. O cliente dele, seu cliente pegou o imóvel, porque fez o estudo, ele tinha o dinheiro, então o consórcio é possível em 30 dias ele pegar aquele capital que ele está precisando. Porém, através de estratégia, entendendo qual que é aquele perfil do cliente e ajudando o cliente. Nosso papel é esse, é ajudar as pessoas.
Muitas vezes as pessoas são enganadas no consórcio porque ela vem com uma história X. Tenho certeza que eu, com o Hernando, vive jogando banho de água gelada nos clientes. Aí o cliente, ele, poxa, não é isso que eu queria ouvir. Aí ele vai para outra pessoa. Chegou nessa outra pessoa, a pessoa falou que esse cliente quis ouvir. E essa pessoa vai lá, compra o consórcio com aquele, não vou falar profissional, com aquele vendedor, aquela pessoa, e se frustra. Aí fala que o consórcio não funciona. Mas não é que ele não funciona, é que ele foi mal assessorado. É o que eu falo, gente, o golpe tá aí, cai quem quer, eu não sei o que acontece, mas não tem milagre no consórcio. Exato. Tem planejamento. Né? Exato. Até antes de você chegar, Hernando, a gente estava comentando aqui em questão de venda consultiva, né? Hoje, vocês estão realmente à frente aí de uma venda consultiva, tá? Mas não comparado igual ao início. Né? No início, realmente ia lá, estava mais à frente. Mas hoje a gente vê muita gente que realmente tem esse pensamento de venda mais consultiva, de se importar realmente ali com o cliente, de fazer o planejamento, de acreditar muito no produto e tem aquele perfil de, igual você falou, não vou falar vendedor, mas de tirador de pedido ali, que realmente só quer empurrar um produto para você, não tá nem aí para perfil, se realmente é a sua necessidade ou não, só quer bater a meta e pegar o seu dinheiro e já era, né? Tem muita gente assim, né? Tem, mas vamos lá. Aí a gente já entra numa seara do cliente também, do público que você está definindo. Se você faz um trabalho em rede social para capturar aqueles leads, daí você vê o custo mais barato possível, vai vir um monte de leads, dependendo se você fizer uma boa propaganda, mas não é muito o perfil que vai pagar uma consultoria. Ele não está disposto a isso. Então, quando o vendedor de consórcio, ou empresário, empreendedor, você está buscando prestar um serviço, você tem que já medir se vai ser para um padrão menor e você vai ganhar na demanda, atender muito, ou você vai subir o padrão, atender um padrão maior, de poder aquisitivo maior, porque são diferentes, são atendimentos diferentes. Eu sempre falo que você não vai atender todo mundo. Um produto, quando ele é lançado para atender determinado produto. Um carro também é lançado para uma demanda específica, e esse trabalho consultivo também. Eu não vou atender a pessoa que quer comprar uma bicicleta. Não, atendo, não tem problema nenhuma. Principalmente em grupos de empresários, né, que a gente participa, eu faço muita questão de atender muito bem, que os colegas ali do grupo tenham uma experiência de fazer um atendimento comigo. Porém, esse atendimento consultivo, aonde eu miro no cliente que ele tem uma necessidade e ele precisa de alguém que saiba do que está falando, que conheça o produto, conheça da lei do consórcio, que tenha uma razoável experiência, ele está disposto a pagar. Esse atendimento consultivo, o cliente, o empresário, quando você resolve uma dor dele, para ele não importa se a parcela é um pouquinho mais alta, um pouquinho mais curta. Para um cliente que está levantando, uma empresa está levantando R$1 milhão, se você falar que ele tem que dar 10 mil a mais ou a menos de lance, não faz diferença. Ele vai falar, não, beleza. A parcela é um grupo reduzido, a parcela está em 20 mil. Ele, tá bom, você vai liberar os R$1 milhão? Quero que dê certo, né? Exatamente. Então, assim, é o preparo que a gente faz. E também para mim, aqui, já aproveitando, foi uma forma de eu não concorrer com a grande indústria, que é a grande empresa de consórcio. O que eles têm de especial que eles não conseguem atender consultivamente. Eu vim também da indústria, né, de consórcio, e eles têm a demanda, mas eles têm o prazo ali, fechou o mês, eles têm que entregar, tem meta para bater. Eu não tenho meta para bater. Eu tenho meta minha, mas não a meta de venda que eu preciso entregar. Então eu entendo que esse perfil de cliente, ele é mais trabalhoso no sentido de você ter que fazer um acompanhamento, ele tem uma dificuldade que ele vai se expor para você e você tem que procurar ajudar. Se você vê que você consegue atender, esse atendimento muitas vezes pode ser em uma semana, um mês ou um ano, então demora um pouquinho mais. A grande indústria não tem esse tempo. Então o diferencial é onde a gente ganha. Já vem preparado psicologicamente e culturalmente, né? Ele já vem para fazer negócio, o time de fechamento ali é diferente, a pessoa entende. Fernando, eu tenho certeza que você não vende consórcio, mas você vende os números e o sonho. É os números que convence a pessoa do outro lado. Sim. Então, o consórcio é muito disso. Consultivo, eu também venho nessa parte. Subi a régua há um tempo atrás,
porque não é atender em massa, não é empurrar nada para o cliente. Sim, trabalhar aos poucos a questão cultural, uma pessoa que está com uma mentalidade um pouco mais não voltada para o consórcio, mas por outro lado tem pessoas que estão preparadas, que gostam da ferramenta, que gostam do produto. Tem cliente que tem R$3.000 de parcela com várias cotas de consórcio. Ele já entendeu o quê? Que esse monte de cota, a hora de contemplar ele vai vender, vai entrando dinheiro. Sim. Aos poucos. Então ele vai pagando essas parcelas sabendo que daqui a 5, 6, 7 meses vai contemplar uma, ficou 9, ele vem comprar outra. Então consórcio hoje ele é um mercado, ele é um business. Tem muita gente que vive de venda de cota contemplada, inclusive eu sou um deles. Sou um case desse que eu vou comprando, na minha parcela vendo e vamos fazer um negócio. Bacana, legal. Ô Richard, o Hernando até comentou em questão ali de diferentes modos de, até mesmo de captação de clientes ali. Hoje, como que você faz essa captação? Claro, além de grupos de network ali, através do AC Network. Hoje tem o AC Network, que desde 2023, lá, fiz bastante negócio lá. O pessoal tem uma mentalidade diferente. Fora isso, é a internet, fazendo as postagens, estando em outros networks também e conhecendo pessoas, cara. Hoje tenho pessoas que trabalham comigo na parceria. Hoje as pessoas que estão engajadas com a TowerCom, trabalhando na parceria, muitas vezes as pessoas já estão há muito tempo no consórcio, mas acabou encontrando na TowerCom rentabilidade e honestidade para poder trabalhar com o cliente. Então, como que eu abro funil hoje? Network, diversos, internet, que agora, inclusive, daqui uns 30 dias a gente entra com o tráfego pago de novo. Legal. E através das parcerias e ação em feira. CEAGESP, CEASA, onde tem muitas pessoas ali que têm o poder aquisitivo. Eu fui na semana passada para o CEAGESP. Eu vi um monte de pessoas que gostam de consórcio. Acredita? Pô, eu gosto do consórcio, eu tenho várias cotas. Eu tô fazendo mentoria. Lá na mentoria com o Rufino, 4 pessoas chegou em mim. Richard, eu gosto de consórcio, quero falar contigo. Uma delas vai virar negócio. Que legal. Comigo e com o Hernando, porque uma delas nós atendemos ontem. Né? Atendemos ontem. Pô, e é um crédito alto, é esse perfil de cliente que a gente quer. A pessoa ficou super interessada, assim, ó. A gente tava até meio que ali no meio da reunião, mas começou a falar de números, né, Hernando? Deixa eu entender, aí foi, Então é um produto legal para trazer para pessoas que, se trouxer para pessoas que já têm a mentalidade do negócio, é mais fácil. Caso contrário, é questão cultural. É bater no marketing informativo, quebrando objeção e caminhando. Legal. E você, Hernando, além de rede de networking, qual que é outra modalidade que você já falaram SIC? Já, você network. Eu tô desde 18, 19. Vou contar um spoiler aqui pra todo mundo, nem deveria, mas... Olha lá, hein? Eu tirei a relação de números que o Hernando trouxe aqui desde o início até esse ano aí no network. É um número absurdo. Acho que ele ganhou ano passado, né? Acho que é mais de 8 só o Hernando. Bem mais de 8. Não, bem mais de 8. Aí eu não sei exatamente também não, mas para mim faz total sentido participar do grupo de network, além dos negócios, né? Que aqui a gente tem a oportunidade de estar junto com empresários do mesmo segmento, que nem o Richard, conheci também através da SIC, e também outros empresários. Então você acaba ficando por dentro de vários assuntos ali, que você vai crescendo como pessoa, como empresário, situações difíceis, que nem na própria pandemia. A gente era encabeçado ali pelas ações da SIC, né? A gente não sabia muito o que fazer, que era novidade para todo mundo. Então faz total sentido, sim. E além do grupo de network, eu faço um trabalho em rede social também. Hoje, como eu disse no início, eu presto um trabalho de consultoria para empresas de consórcio. Então eu faço esse trabalho separado, presto essa consultoria e também para alavancagem de patrimônio, para um público específico, eu faço um outro trabalho em rede social, onde eu tenho uma estrutura com pré-vendedor, com closer, só para fazer fechamento, onde a gente atende esse empresário que ele praticamente só trabalha, ele não tem um tempo para fazer um investimento, pensar no futuro, pensar em rentabilidade. Então, eu faço um trabalho específico para isso. E
de um modo geral, tenho muito parceiro, muita parceria, desde de construtores que não só através do crédito, mas a gente troca muito negócio, imobiliárias, pessoas que trabalham com leilão, assim, no Brasil inteiro. Fiz uma parceria há alguns meses com uma pessoa da Itália, que está no Brasil, e é uma baita porta para a gente entrar na Europa. É difícil você fazer negócio com o pessoal de lá, eles têm muita grana, vê com bons olhos investir no Brasil, mas o jeito deles negociar é diferente. Então eles acham que a gente enrola muito. Não, eles querem, o negócio deles é assim, sim, não, e a gente que é vendedor não é bem assim, a gente não gosta muito disso. Então o próprio italiano falou isso para mim. Na própria Itália, eu não sabia, tem uma divisão entre o norte e o sul lá, que eles não. A parte do norte é mais elite, parte do sul não muito. Eu falei que era de família, tudo, de Veneza, fechamos uma parceria ali já, cara. Ele, não, vamos bater um papo, tem o cliente, isso e aquilo. E eles querem investir, se tiver um italiano, uma pessoa que é de lá, ele trabalhou no consulado aqui, tudo, então assim, tem muita credibilidade, facilita muitos negócios, a gente já está fazendo muito negócio junto. Então, para mim faz total sentido parcerias, pessoas de outro segmento que o consórcio consegue complementar, a gente consegue entrar com a linha de crédito. Hoje, praticamente todo segmento precisa de crédito. Bacana, legal. Vocês conseguem compartilhar um case de sucesso de empresas que conseguiram alavancar o negócio aí através do consórcio, Richard? Com certeza, eu estou com um cliente que ele precisou levantar, que já levantou, né, 1.800.000. Esse cliente, eu consegui ajudar ele através de uma cota contemplada. Então ele pegou seu imóvel, comprou seu próprio imóvel, veio com a ideia, Richard, mas eu vou te entregar tanto, menos isso é isso. Não. Com 600 mil, meu amigo, você está alavancando 1.800.000. E é o que você tem. Se precisar contemplar ali, vai ter que ser um valor um pouco maior, porque a estratégia é outra. Então, esse cliente conseguiu pagar uma dívida que ele tinha de capital de giro através do dinheiro do consórcio. Ele tinha uma parcela da dívida dele de 25 e alguma coisa. No consórcio ele está pagando 1.814 alguma coisa. Então consegui reduzir o prazo do contrato que ele tinha com a dívida do capital de giro, consegui reduzir parcela. Esse é um case de um empresário que utilizou a ferramenta consórcio a seu favor. Legal, bacana. Você usou ali um exemplo dele, dessa dívida. Hoje o consórcio também pode ser usado para pagar o financiamento, ou não? Pode ser usado. Estou com um cliente desse que tem um apartamento, está com saldo devedor de 388. A gente, inclusive, está no processo de quitação do apartamento. Ele até tem o valor total, mas como ele é empresário, ele falou, Richard, não vou descapitalizar o dinheiro total. Legal, bacana, falou nossa língua. Não quero, né? Então pega 150, compra a diferença, paga 5 mil, hoje ele paga 5 mil de financiamento, ele vai passar a pagar 2.600. Ou seja, caiu pela metade demais. A parcela, mais uma vez, caiu pela metade a parcela e a metade do prazo. Tá contente ou não? A diferença do valor que ele tem lá vai ficar investido e essa diferença vai pagar a parcelinha desse apartamento que ele comprou para a filha. Ou seja, desenrolei a vida do empresário, auxiliei ele através de um financiamento que ele tem imobiliário, quitando com o consórcio. Então é só benefício. Show, legal. E você, Hernando, você consegue compartilhar um case aí de algum cliente? Vamos lá, eu vou lembrei de um que você falou do CEASA, do CEAGESP. Aí, ó. De uma, acho que é a H100, aquelas vanzinhas. Sim. Eu ajudei um rapaz a comprar. A gente fazia um trabalho, vinha para São Paulo, né, às vezes para atender um cliente. E para não voltar, né, só depois de um atendimento, às vezes a gente vinha em 2, já fazia um trabalho ali no CEASA, porque é onde tem um pessoal de um público que não tem muito tempo também, né? O agricultor ali, o pessoal que está negociando, mas tem uma renda boa, eles precisam de crédito também, tá sempre comprando caminhão e tudo. E começamos a oferecer e no atendimento
abordei um senhor com filho, eles vieram do norte, muita gente boa, vendi um crédito para eles já tinham um dinheirinho guardado, eles já estavam na... Sabe quando você chega na hora certa? Só precisava ser a pessoa certa de confiança. Só de você lá. Aí ele conhecia uma mulher que trabalhava comigo, era minha vendedora. Ela não estava comigo na época, mas conversa vai, conversa vem. Ela conhecia, eles eram da igreja, tudo. Então, passou-se muita credibilidade e a gente conseguiu fechar o negócio. Eu consegui ajudar ele a comprar o primeiro caminhãozinho. Hoje eles têm outros caminhões. Na época, ele foi comprar o baú e precisava faturar, né? O dinheiro do consórcio dava também, mas era por reembolso. Aí fomos lá e ele muito simples, não conseguia. É uma empresa grande que tem ali no final da Fernão Dias, faz baú, tá lá até hoje no meio da pista lá. Aí eu lembro que eu fui lá, eu dei um cheque meu para negociar, que ele tava sem jeito, para ele não ia dar certo. E quando eu conversei com o proprietário por telefone, ele falou, não, mas o consórcio demora para faturar, ele quer pegar o baú já, e o cara nunca tinha feito essa operação. Eu falei, então faz o seguinte, eu passo aí, deixo um cheque meu. Se a empresa de consórcio não pagar, você vai acreditar no cheque. E eu torcendo para que pagasse logo, né? Paga logo. Mas deu tudo certo. Mas foi assim, um case interessante que a gente conseguiu ajudar bastante. Faz muito sentido quando você vê de perto, né? Que seu trabalho, o produto que você vende faz diferença na vida das pessoas. Depois tive outras oportunidades. Ele fez muita questão de eu ir um dia de final de semana almoçar na casa dele em São Paulo, tudo. Pegamos assim bastante amizade. Ele fez outros negócios com a gente depois. Depois ele comprou outro caminhão e outro. Porque lá é um mercado no Ceasa que dá muito retorno, esse de transporte também, como se fosse um subproduto ali. Então, para ele deu muito certo. Ele trabalhava de empregado, ele passou a ser patrão depois desse consórcio. Que bacana. E o fato de ser dado cheque lá é um sinal que você acredita demais no produto que você vende, no serviço que você vende, né, Hernando? Isso aí é essencial também, né? Sim, imagina, eu cuidava de equipe em Bragança Paulista, no interior. Eu tive que me deslocar de manhãzinha, marquei com o dono da empresa, falei, eu não posso passar o dia, então vamos combinar da gente cedinho, já tiro todas as dúvidas, e nem era assim, uma certeza absoluta de dar certo, ele pegar, mas assim, como na nossa vida de vendedor, né, nada é uma certeza absoluta, a gente é muito confiante e muito positivo. Então já levei o cheque no valor tudo certinho na época, né, você já levava com o valor assinado, tudo pronto. Aí negociamos, esclareci tudo. Falei, não, gente, só precisa de um pouquinho de prazo, mas tá aqui tudo certinho. Pode deixar ele levar o baú, ele precisa para trabalhar. Porque 30 dias, por exemplo, ia fazer maior diferença. Ele já estava negociando lá, ponto e tudo. Ele não podia ficar tanto tempo assim sem trabalhar. E fez total diferença, deu super certo. Legal. Essa é a diferença de uma assessoria, né? Exato. A gente compra o sonho do cliente, auxilia o cliente. Às vezes nem o cliente acredita que você não vai dar certo, pô. Vai dar certo, falando que vai dar certo, eu conheço. Tô colocando meu cheque ali, ó. Vai dar certo. Calma, se não der certo, vai dar também. A gente dá um jeito pra tudo ali, né? Legal. Gente, nosso tempo tá chegando ao final, né? O bate-papo foi muito bom, a gente nem viu passar. E até mesmo antes da gente finalizar ali a nossa conversa, o Hernando até comentou ali de possíveis parceiros na imobiliárias, construtoras, empresas que fazem avaliação de imóveis. Tem algum parceiro que você quer falar com o pessoal que também realmente faz sentido para você, Hernando? Olha, profissionais da área de consórcio, de um modo geral, esse serviço de assessoria que eu presto, o Richard, a gente trabalha junto também. Sim. É muito bacana, faz total sentido. Então a gente não concorre, a gente atende o mesmo cliente, eu dou um suporte. E também o segmento de construtora, aquele construtor que é pequeno, que ele não consegue crédito, não consegue financiar, muitas vezes ele busca um investidor para entrar no projeto com ele, mas é um sócio. O dinheiro do investidor é mais caro do que o financiamento, por conta da disponibilidade, né? Não tem burocracia, mas é muito caro. O consórcio ele faz esse mesmo trabalho, porque o construtor está preparadinho financeiramente. Ele precisa de um suporte jurídico, ele precisa de uma assistência, ele precisa de toda a técnica para ele começar e terminar o projeto, e o consórcio faz tudo isso para ele. Então, construtora, para mim hoje, e profissionais da área do consórcio também. Show, legal. Você quer complementar com algum outro segmento? Você acha legal, Richard? Segmento do consórcio, a gente precisa de parceiros de consórcio, né? Até pessoas que estão aí no mercado, estão perdidos. É bom trazer para nós, a gente trazer uma outra mentalidade, tirar essa ideia de vendedor da pessoa e falar, peça uma consultoria, porque rende muito mais, rende
o fruto da consultoria rende recomendação. Então, um trabalho bem feito traz outras pessoas. Fora isso, vou até falar da construtora aqui também, que a gente está meio nesse caminho aí. Dá para ter esse pequeno construtor. E no mais, é um empresário mesmo que não tem tempo para investir. Pô, Richard, eu já trabalho bastante, não tem tempo de ficar vendo bolsa de valores, volatilidade, comprar ação. Aplica o dinheiro no consórcio. Pensa assim, ó, você paga um boleto de aluguel, de água, de cartão de crédito, de financiamento de veículo. Paga um boleto para você com seu nome, que esse dinheiro vai ficar lá protegido no fundo, e na hora da contemplação você pega esse valor. Então, o empresário também ele é um bom parceiro para nós, porque ajudando esse empresário, que dá certa estratégia, que a gente... eu sou o case do empresário, que eu já fiz isso, né? E trazendo esse empresário aí, mostrando para ele como que funciona o consórcio, acho que já é uma boa parceria. Legal, show de bola. Richard, compartilha as redes sociais pro pessoal que tá nos assistindo. Legal, minhas redes sociais é Richard_Towercom, é o Instagram. Nós temos o nosso site, towercom.com.br. E eu aguardo vocês lá, me sigam nas redes sociais. Show. Hernando, quer compartilhar aí também? Sim, vamos lá, aproveitar e deixar aqui o @consultoria Tovani. A gente deixa bastante material ali, cases de atendimento que a gente faz, a gente procura sempre estar postando ali para atualizar o pessoal que nos acompanha. Não, show de bola. Gente, muito obrigado aí pelo bate-papo. Realmente, sempre que eu converso com vocês é uma aula. Toda vez que a gente conversa, eu descubro algo novo ali do consórcio, né? Então, realmente, o consórcio é uma forma aí de alavancagem financeira inteligente, né? Com planejamento e não é apenas sorte. Né? Então, a gente está quebrando barreiras aqui nessa conversa. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. E, pessoal de casa, quem não está nos escutando, nos assistindo, que ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre o trabalho do Hernando e do Richard, segue na rede social. Vai estar o @ deles ali na descrição do grupo. Na descrição do vídeo. E muito obrigado aí por nos assistirem, por nos escutarem e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Valeu, até a próxima.